Então sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia da mudança, o dia 13 do Plano Master. Sejam muito bem-vindos a esse dia. Eu preparei um conteúdo super especial para vocês. Já vou entrar aqui no Instagram para que eu veja junto com vocês os comentários, tudo que vocês mandarem de dúvidas. Lembrando que hoje a gente vai fazer um resumo do que aconteceu já nos 2 primeiros dias. Eu vou continuar o conteúdo de investimentos que a gente começou ontem. E hoje eu também vou falar sobre o meu curso, o Master Invest. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Então já vou começar aqui. Hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre como realizar o plano da mudança na vida de vocês. Então aqui ontem a gente começou falando sobre os investimentos de renda fixa. Eu vou deixar meu celular aqui, se vocês forem mandando mensagem eu vou olhando de vez em quando. A gente falou de alguns investimentos de renda fixa. Quais foram eles? Poupança, que eu não recomendo. Vocês já viram na aula de ontem que quem tem dinheiro na poupança está perdendo dinheiro por conta da inflação e porque também tem investimentos que rendem mais do que a poupança. Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+, os 3 títulos principais, digamos assim, do Tesouro Direto. E hoje o que a gente vai falar? Sobre LCI, LC, CRI e CRA. Então mandem as dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida já agora. E eu quero pedir a ajuda de vocês também para que o Instagram ele envie essa live para mais pessoas. Então, por favor, vai dando like aí no coraçãozinho, ó, bem aqui. Encaminha para os seus amigos na setinha, que eu quero todo mundo participando por aqui. Então vamos lá, né? Ontem a gente falou sobre o imposto de renda regressivo. Stênis, o que é isso? É assim, a gente tem 2 principais impostos que agem sobre os investimentos de renda fixa. Na verdade são esses 2 únicos. Tanto o imposto de renda quanto o imposto sobre operações financeiras, o IOF. E o imposto de renda ele segue a seguinte tabela. Se você deixar o seu investimento de 0 a 180 dias e resgatar nesse período, você vai pagar uma alíquota de 22,5% daquele investimento. Se você mantiver e resgatar no período de 181 dias e 360 dias, você vai pagar uma alíquota de 20% de imposto de renda. Se você mantiver e resgatar entre esse período aqui, ó, 361 dias a 720 dias, você vai pagar uma alíquota de 17,5%. E por fim, se você tirar só depois de 721 dias que o seu investimento estiver aplicado, você vai pagar a alíquota mínima que é de 15%. E Stênis, por que isso é importante? Porque todos os investimentos de renda fixa eles têm alguma relação tanto com o imposto de renda quanto com o IOF. Alguns cobram, outros não cobram. A gente já viu ontem aqueles lá que eu falei, a poupança, tesouro direto, tesouro prefixado, tesouro IPCA+, e hoje a gente vai ver outros tipos de investimentos. Então falando aqui sobre LCI e LCA, Stênis, o que significa essa sigla? LCI é letra de crédito imobiliário e LCA, letra de crédito do agronegócio. Elas duas são muito parecidas, é por isso que eu coloquei as duas juntas aqui nesse slide. Então, a LCI ela vai focar em investimentos para o setor imobiliário, enquanto a LCA em investimentos para o agronegócio. Quem é que emite esses títulos de LCI e LCA? São instituições autorizadas pelo Banco Central. Não são somente bancos. São as instituições que pela legislação podem atuar nesse tipo de ramo, nesse ramo tanto imobiliário quanto do agronegócio. Qual é a questão legal aqui da LCI e da LCA? Elas têm a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que a gente falou ontem. O FGC, quando um título tem a garantia do FGC, você tem que ver qual é a regra que é aplicável. Nesse caso aqui, eles têm a garantia de que se a instituição que emitiu aquele investimento quebrar, por exemplo, você pode receber o seu investimento assegurado até R$250 mil por entidade financeira ou conglomerado econômico. E agora, um dos principais fatores que fazem as pessoas gostarem muito de investir em LCIs e LCAs é porque elas não possuem imposto de renda.
Então eu acabei de mostrar para vocês aqui a tabela do imposto de renda regressiva, mas ela não vai precisar aqui para o caso da LCI e LCA, e essa é uma das grandes vantagens desses dois títulos. E também eles têm o IOF regressivo. O IOF não é cobrado após 30 dias. Então, quando você faz a primeira aplicação, ele vai dizer lá, o IOF, se você resgatar no dia 1 é X, no dia 2 é X e assim vai, até que depois dos 30 dias não tem mais a cobrança de IOF. Então, vou vendo aqui se vocês têm alguma dúvida. Olha, a Kelinha chegou, não conseguiu participar ontem. Espero que tenha conseguido assistir. Lembrando que as duas primeiras aulas, a aula 1 sobre arrumando as finanças e a aula 2, investindo com segurança, estão no IGTV. Eu não sei se todo mundo consegue ouvir o áudio da aula 2, eu acho, do IGTV, ou aula 1 na verdade, mas as duas estão no YouTube. Alguns celulares conseguiram ver, outros não. Não entendi direito essa questão do Instagram, mas as duas estão lá no YouTube e você pode acessá-las pelo meu link na bio, tanto do Tênis Dávila quanto do Tênis Invest. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem por aqui e vamos seguir agora em outra opção de renda fixa, a LC. O que é LC? É letra de câmbio. Quais são as características dela? A LC ela é emitida por financeiras, ela tem um risco maior do que o CDB, ela é um pouco parecida com o CDB, mas enquanto o CDB é emitido por bancos, a LC ela é emitida por financeiras. E ela pode ter um período de carência, isso é importante. Se você quiser resgatar, você precisa verificar se ela tem um período de carência de resgate de, por exemplo, 90 dias. E aí o seu dinheiro vai estar preso durante esses 90 dias. É bastante importante ter atenção a isso. Inclusive, daqui a pouco eu vou voltar lá na LC e LCA para mostrar essa informação aqui. Eu acho que nem preciso voltar. É a atenção quanto aos vencimentos e a liquidez. O que é vencimento? Vencimento é a data em que aquele título vai render para você, que você vai resgatar o valor investido. Nas LCIs e LCAs, elas têm prazos diferentes. Geralmente a LCA possui um prazo mais longo, possibilidades de aplicação de prazos mais longos, e é sempre importante você ver se eles têm liquidez diária ou não, e também os vencimentos. Voltando aqui para a LC, ela tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Aqui, diferentemente da LCI e LCA, ela possui um imposto de renda regressivo, conforme a tabela que eu já mostrei, e ela tem o IOF regressivo também, que não é cobrado a partir dos 30 dias. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando por aqui. E agora falando sobre perfil de investidor. Isso aqui é essencial para todo mundo que quer começar a investir. E a gente tem basicamente 3 tipos de perfis de investidor. O investidor que é conservador, o investidor que é moderado e o investidor que é arrojado. A gente pode ter algumas terminações um pouquinho diferentes, ao invés de arrojado ser sofisticado ou ser agressivo, mas é basicamente a mesma coisa. Algumas corretoras também fazem eles colocam uma categoria a mais, por exemplo, conservador alguma coisa, que seria entre o conservador e o moderado, e também um outro entre o moderado e o arrojado ou sofisticado. Mas basicamente são esses 3 tipos. E o que é esse perfil de investidor? O perfil de investidor, ele vai identificar se você tem maior ou menor propensão a riscos e também vai avaliar o seu conhecimento em relação aos investimentos. Então é importante que antes de você fazer o investimento, você se conheça enquanto investidor. E aí, quais são as perguntas que costumam ser feitas nesses testes? Você faz um teste online, geralmente as próprias corretoras já fazem isso. Quando você abre a conta, ela já vai pedir esse perfil de investidor para você. É uma obrigação legal que elas têm, e aí você vai reconhecer o seu perfil. Então, o quanto de conhecimento você tem sobre finanças? Você já aplicou em títulos de renda fixa no passado? Já aplicou em renda variável? Aí ele pode trazer algumas simulações também. Por exemplo, se tivesse uma alta no mercado e o seu preço subisse muito das suas ações, você venderia? Você continuaria com ela? E a mesma coisa o contrário. Se você tem uma ação que desce muito o preço, cai o preço dela, você venderia? Você ficaria por quanto tempo?
E assim ele vai mapeando qual é o seu perfil de investidor. Se você tem mais propensão aos riscos, você gosta de tomar mais risco, se você costuma evitar um pouco o risco, se você prefere ter retornos mais altos, ou se você prefere ter algo constante, que você sabe exatamente o valor que vai render da sua aplicação, e assim ele vai mapear o seu tipo de investidor. E aqui nesse site, que depois eu vou colocar material também lá no link na bio, vocês vão poder acessar e fazer esse teste gratuito para descobrir qual é o perfil de investidor de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos passando aqui. E eu já tinha falado numa outra live sobre corretoras. É super importante que você conheça quais são as melhores corretoras para vocês. Eu trouxe aqui 4 exemplos de corretoras porque elas têm taxa zero, ou seja, elas não cobram para investir em renda fixa, em ações e fundos imobiliários. Existem várias outras corretoras. Eu não as coloquei aqui porque elas cobram em algum tipo de investimento, ou cobram em ações, ou cobram em fundos imobiliários, e eu não trouxe aqui. Um exemplo delas é a XP, BTG Pactual, Banco Inter, e aí vocês analisam se os próprios bancos de vocês fazem essa função. A questão é que os bancos geralmente costumam cobrar mais caro, e às vezes eles têm produtos mais escassos, eles têm menos produtos para ofertar do que corretoras independentes como essas que eu coloquei aqui. Então, essas são corretoras que eu indicaria para vocês, e para vocês fazerem os investimentos, vocês precisam ter conta em corretora. E essa é uma coisa muito fácil de se fazer, pelo próprio aplicativo das corretoras você consegue fazer isso, você digitaliza os documentos e envia para a corretora, e em cerca de 2 dias já é aprovado o seu cadastro, inclusive para você também investir já no Tesouro Direto. E aqui falando sobre os simuladores que eu disse que eu ia trazer hoje, esse aqui é o simulador do Tesouro Direto. Como que seria mais ou menos uma progressão dos investimentos? Se você nunca investiu e a intenção deste plano master é que você passe a se tornar um investidor, a minha indicação é que você começasse pelo Tesouro Direto. Por quê? Porque os títulos do Tesouro Direto, os investimentos do Tesouro Direto são os mais seguros do Brasil. E você tem a garantia do Tesouro Nacional e como eu falei ontem, imagina que você investe, por exemplo, num título que é emitido por um banco. Ele tem um risco maior do que um título emitido pelo governo. Por isso que a porta de entrada para o mundo dos investidores costuma ser o Tesouro Direto. Você pode ter rentabilidades maiores em outros títulos, mas vai variar de acordo com o seu perfil de investidor. Se você ainda tem um pouco de medo de investir num CDB, de investir numa LCI, numa LCA, comece pelo Tesouro Direto, nem que seja valor mínimo. Lá no Tesouro Direto você consegue fazer aplicações por menos de R$40, com 30 e poucos reais você já consegue fazer o seu primeiro investimento. E aí você começa a maturar todo esse processo de investimento e você vai se sentir mais confiante para depois você galgar investimentos maiores, que eles possam trazer uma rentabilidade maior, que eles possam te trazer um maior conforto financeiro. Então aqui eu trouxe no link também, vocês podem fazer essa simulação no link do Tesouro Direto. Aqui eu coloquei, por exemplo, eu tenho R$2.000 para aplicar em 3 anos. Ele mostra aqui o valor da poupança, de quanto vai render, e do Tesouro Selic 2024. Então já percebam aqui a diferença desses dois tipos de investimento. A poupança, infelizmente, ela vai perder para os outros tipos de investimento que são até mais seguros do que a poupança, como são os títulos do Tesouro Direto. Então aqui a gente tem um tipo de simulação. Na próxima tela eu vou mostrar outra simulação que também tem lá no site do Tesouro Direto. E aqui ele vai aparecer da seguinte forma. Ele vai perguntar, o nosso orientador financeiro te ajudará a encontrar o título mais adequado. E ele pede para começar, e aí você pode começar. E ele vai te indicar qual é o título, conforme você vai respondendo as perguntas que vão ser feitas a você. Ou você já pode dizer qual é o título que você quer aplicar, se você já tem um conhecimento maior sobre aquilo. Se você sabe que quer um tesouro pré-fixado, um tesouro Selic, ou um tesouro IPCA+. E aqui, eu já escolhi o meu título, ele pergunta qual dessas opções seria a mais adequada para você, né? O que você quer com esse investimento? Você quer investir para aposentadoria, para casa nova, para estudos, carro novo, emergência?
e assim sucessivamente ele vai mapeando o perfil, o perfil do objetivo do seu investimento com as aplicações que ele vai ter disponível na plataforma. Pode passar. E aqui a gente tem alguns títulos, ó, Tesouro Prefixado 2024, 2026, 2031, mas esse aqui é com juros semestrais e conforme eu falei ontem, se você ainda está na fase de acumulação de renda, não é interessante que você compre títulos com juros semestrais, porque eles vão antecipar o seu vencimento e você vai pagar imposto de renda sobre essa antecipação. Aqui temos Tesouro Selic 2024, Tesouro Selic 2027, Tesouro IPCA+, 2026. E olha aqui já diz nessa coluna qual é a rentabilidade. Aqui ó, 8,65 anual ao ano, 8,97, 9,46. O Tesouro Selic ele vai render a taxa Selic mais um pouquinho, conforme essa tabela demonstra. E aqui, ó, quanto maior é o prazo, maior costuma ser o rendimento dessa aplicação também. Aqui no caso, essa taxa aqui, ó, que é somada a Selic, é um pouco maior do que a anterior, que tem um prazo menor de vencimento. E o Tesouro IPCA+, ele é o único título do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, que te protege contra a inflação. Como eu tinha falado ontem, a inflação é a corrosão do seu poder de compra, porque significa o aumento sustentado do preço de produtos e serviços que a gente consome no dia a dia. Então, se você investe num Tesouro IPCA+, ele é muito voltado para o longo prazo e ele te protege contra a inflação e ainda te dá um juro real acima da inflação também. Por favor, volta aqui só para eu mostrar quais são os valores. Olha aqui, o investimento mínimo, R$ 31,45, R$ 34,21, R$ 31,25, 108, 107,59. Então vocês percebem que com pouco valor, com baixo valor, vocês já conseguem fazer esse investimento. Isso é super legal. Aqui diz o preço unitário. Você quando compra no Tesouro Direto, você compra frações do título. Você pode comprar um título, pode comprar 0,1% daquele título. Isso é bem interessante. E aqui o vencimento de cada um desses títulos, que é quando você vai receber o dinheiro de volta lá da sua aplicação. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando por agora. Então vamos lá, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês mandam aqui no chat que eu vou responder, tá bom? Então aqui continuando na simulação do Tesouro Direto, aqui eu escolhi o Tesouro Selic para fazer uma simulação. Eu disse que eu ia trazer simulador, então vamos fazer a simulação. Então aqui ó, ele diz qual é o Tesouro Selic, o preço unitário, e ele pergunta se eu quero saber o quanto eu quero investir hoje ou quanto eu quero resgatar no futuro. E aí eu fui respondendo e eu coloquei, eu quero investir R$2.000 fazendo um aporte mensal, ou seja, todo mês investindo mais R$200 e agora eu vou simular. Então olha só na simulação como é que ficou aqui. Ele apresenta aqui o valor bruto da aplicação depois desse período, R$ 18.980, valor investido, 15.400, o imposto de renda ele já diz quanto que vai ser, a taxa da B13, que é a taxa de custódia da B13 e o valor líquido. E aqui ele vai apresentar, isso aqui ele dá em uma tela abaixo, mas eu coloquei aqui ao lado, para vocês verem a comparação dos títulos. Então ele coloca aqui, ó, que o Tesouro, no caso o Tesouro Selic, ele renderá, né, ao fim do processo, 18.980,41. A LCI e a LCA com os padrões que ele já tem no Tesouro Direto, e atenção porque esses padrões a gente precisa alterar, esses parâmetros, ela está rendendo menos, a poupança também rende menos, um fundo DI rende menos e o CDB rende menos também. E aí o que é importante? Essa aqui tem, deixa eu ver qual é aqui na tela anterior. Aqui ó, a gente tem alterar parâmetros. Por quê? Porque o Tesouro Direto ele é espertinho, ele quer puxar a sardinha para ele. Então o que ele faz? Aqui na outra tela a gente percebe, ele vai dar a rentabilidade do Tesouro, né? Mas ele vai colocar uma rentabilidade do CDB muito abaixo do que o mercado coloca. Aqui eu coloquei 100% do CDI, porque é uma taxa bastante comum de os bancos emitirem,
E o Tesouro, eu acho que ele coloca em torno de 80 e pouco a 70 e pouco. Então, a gente tem que alterar aqui. E também a rentabilidade da LCI e LCA. No caso, não alterou o resultado final, porque ainda assim o Tesouro Selic ele acabou sendo superior a LCI, LCA, CDB e Fundo DI, depois que eu alterei os parâmetros. Mas é muito bom que você sempre faça essas simulações para que você não perca dinheiro. Outro simulador que vocês podem utilizar é o IUB. Aqui está o site, vocês vão ter acesso a esse material. E aqui você pode selecionar qual é o tipo de investimento que você quer fazer. Renda variável, renda fixa, fundo de investimento, ações, BDRs, que é o investimento no exterior, fundos imobiliários, criptoativos. E aqui você coloca o valor, o número de meses, ele vai mostrar tudo bonitinho para você. Aqui a gente tem um exemplo, olha só. Então eu selecionei renda fixa e eu coloquei alguns parâmetros, R$2.000 para investir no prazo de 36 meses. Ele me apresentou aqui uma LCI do Banco Inter, uma LCA aqui do BTG Pactual, uma LCI do Bari, que eu não sei quem é, provavelmente é uma financeira. E assim a gente vai conseguindo fazer todos os filtros para identificar quais são os investimentos mais rentáveis no momento. Aqui a gente tem um outro simulador do Invest News, aqui está o site. E ele também faz basicamente a mesma coisa que os outros. Aqui ele vai colocar cada investimento no período, cada rendimento, o valor do rendimento mais o valor investido. Então você vai fazendo a simulação em várias plataformas, vê se vai batendo a informação, ou então escolhe uma da sua preferência e vê o que é melhor. Pode passar. E aqui por fim, o da XP Investimentos, aqui dá para você selecionar também, colocando aqui nessa caixa de pesquisa, qual é o investimento que você quer comparar, e aí você já sabe que você quer comparar um CDB com Tesouro Prefixado ou com uma LCI de um outro banco, aí você vai conseguindo pesquisar aqui e ele vai dando inclusive o gráfico mostrando como tem sido a rentabilidade nos últimos anos. E ainda tem o Valor Invest, eu nem lembrava desse aqui, e basicamente a mesma coisa dos outros. Aqui tem todas as opções, você coloca aqui o tipo de investimento e ele vai mostrar para vocês a simulação. Então basicamente sobre simuladores é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão me mandando. E agora eu vou falar sobre renda variável. O que é renda variável? Renda variável são aqueles investimentos em que você não sabe qual vai ser o seu rendimento. Então, se na renda fixa, no momento que a gente está comprando um título, um investimento na renda fixa, a gente já sabe, se não o valor que vai ser o valor de rendimento no final das contas, você sabe pelo menos quais são as regras do jogo, se vai ser atrelado à inflação, ou se vai ser atrelado ao CDI, por exemplo. Aqui na renda variável isso não acontece. Basicamente são as leis de mercado que vão atuar sobre isso. Então, na renda variável, a gente não sabe exatamente qual vai ser a rentabilidade, nem a gente sabe quais são as regras do jogo que vão atuar e que a gente pode ter algum controle, alguma projeção sobre aquilo. E quais são os investimentos que eu trabalho, pelo menos no meu curso? São os investimentos de entrada, digamos assim, para a renda variável. Existem outros tipos de investimentos, mas o de entrada seria basicamente os fundos imobiliários, que eu já vou falar logo a seguir. E depois, um que é bastante conhecido da população em geral, são as ações. Mas existem outros tipos de investimentos. Você pode investir no exterior, você pode investir em criptoativos e existem outros diversos investimentos, mas esses são os principais que eu gostaria de abordar aqui para vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, vão me mandando. Vou tomar um copinho d'água aqui. Então, o que é legal dos fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles são... O que é um fundo, né? Então, um fundo, imagina que várias pessoas se juntam para investir em algo. Isso é um fundo. E aí, os fundos imobiliários são pessoas que se juntam num fundo, que ele tem CNPJ, é como se fosse uma empresa mesmo, e eles vão investir em imóveis. E esses imóveis podem ser tanto imóveis de tijolos, são como a gente chama, né, imóveis que realmente existem prédios, galpões e tudo mais, quanto em imóveis de papel, que são aqueles investimentos de, por exemplo, LCI, que investe
no mercado imobiliário, CRI também, certificados de recebíveis imobiliários, mas a gente tem esses fundos imobiliários e uma das grandes chamadas para ele, das vantagens que ele tem, é a isenção de imposto de renda se os critérios do fundo forem atendidos. Eles têm alguns critérios, que é você ter 50%, pelo menos 50 cotistas, isso já é normal de acontecer, de os cotistas eles terem uma participação de até 10% naquele fundo, e se ele tiver um pouco mais de participação, só a pessoa é que vai pagar que vai pagar o imposto de renda, os demais não vão pagar, e isso é só também para pessoas físicas, essa isenção não acontece para pessoas jurídicas. Outra coisa super legal é que o patrimônio que você investir no fundo imobiliário, ele vai ditar a sua possível perda se houver. Então imagina que você colocou lá R$1.000 no fundo imobiliário, só que aconteceu uma coisa assim que ninguém esperava e você perdeu aquele investimento porque ele caiu muito, e aí a sua perda, o seu prejuízo vai ser retida só ao montante que você investiu. A única exceção é se o fundo todo perder, porque ele é como se fosse uma empresa e aí ele vai ter um prejuízo, e esse prejuízo ele vai ser compartilhado entre os cotistas. Os cotistas são as pessoas que têm parte naquele fundo. Então, digamos aqui, estou eu, a minha irmã e os meus pais aqui. Se a gente criasse um fundo e cada um entrasse com R$1, cada um ia ter 25% de participação nesse fundo. No fundo imobiliário é a mesma coisa. E aí, cada uma dessas pessoas, nós somos os cotistas. Só que se o patrimônio desse fundo for negativo, a gente vai ter que distribuir também esse prejuízo. Mas você só vai entrar num fundo que ele tenha um histórico positivo, que ele esteja dando lucro, né? Você não vai entrar num fundo que esteja dando prejuízo. Então, isso aqui é só uma chamada para atenção mesmo. Ele costuma ser a entrada para a renda variável, por quê? Porque às vezes as pessoas têm medo de ir para a Bolsa de Valores já para investir em ações, por exemplo. E aí elas começam no fundo imobiliário, que vai dando já uma cara de renda variável, ele tem uma oscilação maior do que os investimentos de renda fixa, mas eles também têm alguma segurança, são super fáceis de entender e ele começa a ser uma porta de entrada para outros investimentos de renda variável. O que é legal também dos fundos imobiliários é que ele é de fácil diversificação. Então, os títulos, os fundos imobiliários, as cotas que você compra, elas costumam ser de até R$100. Então, digamos que com R$1.000 você consegue fazer uma diversificação muito boa. Você comprar fundos imobiliários de diversos segmentos, por exemplo. Você pode comprar um fundo imobiliário de um shopping, você pode comprar um fundo imobiliário de um galpão comercial, você pode comprar um fundo imobiliário até mesmo de um cemitério. Então você percebe que com pouco valor, um baixo valor, você consegue uma diversificação muito legal. E essa diversificação vai até mesmo para a sua carteira. Então digamos que você tem um pouco de tesouro direto, um pouco de tesouro IPCA, um pouco de ações, um pouco de fundo imobiliário. É legal também para você ter uma carteira diversificada. Porque se você tiver uma perda maior em algum dos seus investimentos, os outros podem contrabalançar isso e te impedir que a perda seja maior. Outras características, os fundos imobiliários, principalmente se forem comparados com imóveis, eles têm grande liquidez, porque imagina, digamos que eu tenha um apartamento e eu queira vender esse apartamento. É muito mais difícil eu vender um apartamento do que eu vender uma cota no Home Broker, por exemplo, que é a plataforma onde eu vou negociar essas minhas cotas do fundo imobiliário. Então, a depender do fundo imobiliário que você compre, você vai ter uma liquidez muito maior do que outros tipos de investimento. Outra questão legal é a renda passiva regular. Esteves, o que é renda passiva? Renda passiva é quando você recebe algum valor sem precisar fazer muita coisa por isso. Então, os fundos imobiliários, eles redistribuem os lucros em até 95%. Eles precisam distribuir 95% dos lucros. E geralmente esse repasse do rendimento, ele acontece mensalmente. Então, se você compra um fundo imobiliário, todos os meses você vai receber um pequeno valor daquele rendimento. E esse rendimento, ele é isento de imposto de renda, conforme a gente falou, se forem atendidos os critérios já ditos também, e costumam ser atendidos. Esses critérios costumam ser atendidos.
Gestão profissional, porque você vai ter pessoas trabalhando nesse fundo, então o fundo ele tem diversos atores que participam dele, mas trazendo aqui os principais, é o administrador do fundo e também o gestor, mas o gestor ele não é obrigatório o administrador. Então você vai ter uma equipe, além desses dois, você pode ter o escrituário, tem toda a equipe do administrador, a equipe do gestor, e então você vai ter pessoas trabalhando para gerir aquele fundo, administrar da melhor forma possível. Portanto, uma gestão profissional. Você não vai precisar ficar pesquisando, estudando um monte de coisa para comprar aquele fundo. Você precisa, claro, ter os critérios para escolher os fundos, mas você sabe que vai ter uma gestão profissional te apoiando também. E como eu falei, valores baixos para começar. Geralmente os fundos imobiliários eles têm cotas de até R$100, de menos de R$100. Então é bastante acessível para uma boa parte da população. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida, vocês vão me mandando. Excelente didática de ensino, obrigado Carla, minha prima. E agora falando sobre ações, né? Ações também você pode comprar pouco, né? Você pode começar com pouco. Geralmente você compra um lote de ações, de 100 ações, por exemplo, mas existe também o mercado fracionário, em que você compra apenas algumas ações. Então, as ações já são um andar superior aos fundos imobiliários, as ações já têm mais risco embutido e mais possibilidade de ganho também, como eu vou falar daqui a pouco. Ela tem uma alta liquidez, dependendo da carteira também. Então, digamos que você tenha ativos lá da Petrobras, do Magazine Luiza, deixa eu ver, que outra aqui, da Vale, assim, que são empresas muito grandes, do Itaú. Então, tem muitos investidores transacionando aqueles títulos. Isso quer dizer o quê? Se você estiver insatisfeita com a sua ação, você pode colocar lá na plataforma e certamente uma hora vai aparecer alguém para comprar, se você estiver colocando o preço de mercado também. Então, a possibilidade é maior de você ter rendimentos maiores investindo em ações do que a renda fixa. Então, a renda fixa são aqueles investimentos que costumam ser bastante conservadores, e aqui já na renda variável a gente tem investimentos que eles têm um maior risco, mas eles também têm um retorno associado maior. Então, se você investe em ações, a probabilidade de você ganhar mais do que se você investisse na renda fixa é maior. Tem mais risco associado? Tem, mas se você souber investir nas empresas corretas, você costuma ter um rendimento muito superior ao rendimento da renda fixa. Aqui a facilidade de diversificação também é muito grande, porque você pode comprar diversos papéis, diversas ações por valores muito baixos. Então você pode comprar ações, uma ação a R$9, uma ação a 15, e assim vai de acordo com o valuation da empresa, né? De como a empresa é avaliada pelo mercado. E também você pode ganhar de duas formas com as ações. Você pode ganhar pela valorização da ação. Então, digamos que você comprou uma empresa que agora é uma empresa que era da área de tecnologia, relacionada à saúde, home office, alguma coisa assim. E aí veio a pandemia e essa empresa acabou sendo assim muito requisitada, vendeu muito, ela já tinha ações na bolsa e as ações dela dispararam. Então, por conta disso, você ganha na valorização da ação. Se você quiser vender aquela ação que você comprou, digamos, por R$10, agora ela está 20, você vai ter 100% de rendimento a partir do valor que você comprou. E você também pode ganhar pelos dividendos. E o que é esse dividendo? É aquele mesmo retorno que a gente recebe lá nos fundos imobiliários. Então, as ações, existem empresas pagadoras de dividendos, outras elas vão só acumulando para ficarem cada vez maiores. Então, se você comprar empresas boas pagadoras de dividendos, de tempos em tempos ela vai te mandar um rendimento também, que é justamente esse dividendo. As ações, elas têm uma certa proteção contra a inflação. E por que acontece isso? Porque imagina que agora a gente está numa crescente da inflação, a inflação está aumentando no Brasil, hoje está em 8,99% acumulado nos 12 meses, nos últimos 12 meses, se eu não me engano, e a gente está tendo um aumento também da taxa Selic para tentar controlar essa inflação, que está fazendo a gente perder dinheiro, né? Perder poder de compra.
Então, quando a gente tem esse aumento dos juros da inflação, a gente tem uma certa proteção aqui com as ações, porque elas não são tão afetadas quanto por conta da inflação. E aí você tem uma espécie de salvaguarda aqui contra a inflação. Aqui a gente também tem o lucro isento de imposto de renda até R$20.000 mensais. Então, se você quiser vender lá suas ações até R$20.000, você é isento de imposto de renda. Isso aqui é super bom para quem investe em ações. E tem rendimentos que costumam ser superiores aos da renda fixa. Isso tanto no Brasil quanto no exterior também é algo bastante comum. E agora eu quero apresentar para vocês o plano da mudança. Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão me colocando aqui. Então, o que é o plano da mudança, né? É o que eu sugiro que vocês façam para que vocês tenham a mudança que vocês querem na vida financeira de vocês. Da mesma maneira que eu tive quando eu comecei a estudar, comecei a me debruçar mais sobre esses assuntos. Inclusive, eu esqueci de falar ontem que eu falei que eu ia dizer uma coisa pessoal sobre a reserva de emergência. É que foi a seguinte, quando eu comecei a estudar, eu já fiquei muito empolgado, eu comecei a investir lá, já coloquei no Tesouro Prefixado, no Tesouro IPCA+, no Tesouro Selic. E aí quando eu cheguei na parte de estudos que dizia que a primeira coisa que a gente tem que fazer é investir na reserva de emergência, aí eu fiquei, putz, se eu já tivesse lido isso, estudado sobre isso, eu teria feito o caminho certo. Então, a primeira questão que eu vou falar para vocês aqui, nesse plano da mudança, é que vocês precisam se organizar financeiramente para que essa mudança ocorra. Muita gente já quer pular esse estágio, já ir lá para o investimento, mas primeiro, idealmente, é legal que você esteja com as suas finanças organizadas, porque a partir do momento em que elas estiverem organizadas, você vai conseguir investir de uma forma muito melhor, consciente dos seus ganhos, consciente dos seus gastos, tendo hábitos financeiros saudáveis e podendo fazer o seu dinheiro ser muito mais produtivo. Então aqui seria basicamente um resumo do que a gente viu nas aulas 1 e 2. Então o primeiro passo aqui para o plano da mudança é que você registre, organize e planeje os seus gastos e as suas dívidas. Se você tem dívidas atualmente, não se preocupe, porque elas são passíveis de você resolver. Inclusive, eu não falei isso na primeira aula, mas eu trago agora. No meu curso eu falo assim, eu acho que é na aula 2, bastante sobre dívidas, é algo bem interessante. Mas falando para vocês agora, existem feirões, por exemplo, o feirão da Serasa Limpa Nome, que se você tem dívidas e a empresa que é credora, ela está na plataforma, você pode conseguir descontos, né, de negociação de até 95%. Então dê uma olhada lá na plataforma, no SPC também. Lá no material bônus que eu já disponibilizei no dia 1, eu coloquei o material sobre negociação para você conseguir negociar suas dívidas e com certeza você vai ter um resultado muito bom se você fizer essa negociação, porque geralmente você consegue baixar bastante o valor que você teria de pagar. Então, esse é o primeiro estágio. Você precisa registrar, organizar e planejar seus gastos e suas dívidas. Por que gastos e dívidas? Porque às vezes as pessoas fazem isso para os gastos, mas esquecem as dívidas. E as dívidas são super importantes porque elas costumam ter juros muito elevados para pagar. Então, o ideal é que você primeiro apague o fogo dessas dívidas, porque elas vão te consumir muito, são dívidas caras, o que a gente chama. Dívida cara, o que é? É uma dívida com juro elevado. E o juro não é só o juro que aparece lá, são juros, são encargos, são multas, que é o que a gente chama de custo efetivo total. Então, identifique quais são as suas dívidas, identifique quais são os seus credores, quais são as pessoas para quem você deve, as empresas para quem você deve. Trace um plano para você conseguir eliminar essas dívidas, diminuir essas dívidas, renegociar e faça a mesma coisa com os gastos. Não esqueça das dívidas. Depois você faz um raio-x financeiro. O que é um raio-x financeiro? É uma fotografia de tudo que está acontecendo nas suas finanças. É você saber exatamente o quanto você ganha, de onde você ganha, quais são os seus gastos, quais são as categorias dos seus gastos, ou seja, para onde está indo o dinheiro? Está indo mais para supermercado? Está indo mais para habitação? Está indo mais para lazer?
Qual é o percentual que eu tenho de gasto em cada uma dessas categorias? Eu consigo diminuir? O que eu posso fazer para colocar esses gastos de uma forma que eles caibam dentro do meu orçamento? Então, tudo isso, a parte do raio-x financeiro, ela está bem explicada lá na primeira aula, que também está no material bônus. Todas essas apresentações estão lá no material bônus, no link na bio. E o terceiro ponto aqui, o planejamento de objetivos e metas. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, não é mesmo? Então, defina quais são os seus objetivos. O que você quer? Você quer se aposentar com tranquilidade? Você quer fazer uma viagem? Você quer ter investimentos superiores? Você quer ter tranquilidade para viajar a qualquer momento? Você quer ter rendimentos superiores dos seus investimentos? O que você precisa, né? Você quer fazer um curso no exterior? Você quer ajudar a sua família? Quer trocar de carro? Quer comprar casa? Para tudo isso você coloca lá nos seus objetivos, inclusive esse também é um dos bônus da aula 1, em que eu coloquei lá um plano de objetivos e metas, as metas SMART, que elas vão definir direitinho como você deve fazer para concluir aquele objetivo, e você tendo toda essa sabedoria sobre o que é preciso fazer, é muito mais fácil de trilhar o caminho. Referente aqui ao registrar e organizar, o que é importante trazer? Se você não sabe o quanto você ganha, o quanto você gasta, você não tem como administrar suas finanças. Então é super importante que você tenha esses registros para que eles te sirvam também para você se organizar financeiramente. E ainda que na parte da organização financeira você precisa de hábitos e práticas financeiras saudáveis. Então, são os hábitos que vão te levar a ter uma vida organizada financeiramente, porque não adianta você conseguir pagar todas as suas dívidas, ter todos os registros de gastos, se você continua tendo hábitos que vão minar a sua independência financeira, que vão minar os seus objetivos e sonhos te trazendo frustração porque você não consegue alcançá-los. Então é basilar, é fundamental que você trabalhe os seus hábitos e que você tenha práticas financeiras saudáveis para que esse seja um cenário ideal para que você consiga trazer a organização financeira e se torne um investidor. Inclusive, esse também é um material bônus, lá eu coloquei um manual de 10 práticas para que você tenha práticas de hábitos financeiramente saudáveis. E também lá no meu perfil do Stands Invest eu falo, eu tenho uma trilogia lá sobre hábitos que você pode ver, é bastante legal. Depois você define um orçamento. O orçamento ele é essencial para que você tenha um valor estipulado para determinadas categorias. Então, qual é a minha sugestão para vocês? É que os seus gastos essenciais, tudo aquilo que você não pode tirar, ele esteja limitado a 60% do seu orçamento, 60% do que você gasta. 20% do seu orçamento, de tudo que você recebe, de todos os seus rendimentos, você vai destinar a seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Por que isso é importante? Porque você precisa realizar tanto objetivos que sejam daqui a um prazo de 1 ano, de 3 anos, quanto de 10 anos a sua aposentadoria também. E aí você vai investir naquilo que é importante para você, para os seus objetivos. Depois dos 60% de gastos essenciais, 20% destinados a esses investimentos de curto, médio e longo prazo, seus sonhos, você vai destinar uma verba, 10%, somente para a sua aposentadoria. A gente sabe que no Brasil a gente tem muitas mudanças legislativas. A última, referente à aposentadoria, pegou muita gente de surpresa e a gente sabe que, infelizmente, são milhares, milhões de pessoas que têm um rendimento muito superior na sua vida ativa e quando se aposentam, vão se aposentar com um valor muito aquém do que deveriam receber, e aquilo é muito desgastante para a pessoa, né? Ela trabalhou a vida toda para receber muito pouco depois que se aposenta. E por fim, tenha uma reserva de emergência. A reserva de emergência, como eu falei, é um valor que você vai destinar tanto a eventualidades que podem aparecer, por exemplo, uma questão no seu carro que você precisa consertar, um cano que estourou na sua casa, mas também para oportunidades que podem aparecer, de um curso que você já queria fazer e está muito mais barato agora, de um intercâmbio que você pode fazer, de uma viagem para visitar um familiar que você esperava há muito tempo e agora está numa promoção louca de você comprar
R$60 aí de R$1 a volta, por exemplo, de vez em quando surgem essas promoções, e aí você tem uma reserva destinada a isso também. E essa parte aqui é principalmente a de organização financeira. E de investimento, o que é que você precisa fazer? Primeiro você precisa conhecer qual é o seu perfil de investidor ou perfil de investidora. Saber se você está mais propenso aos riscos ou menos propenso, se você quer ter um rendimento superior, se você gosta mais de segurança. E quando você vai investindo e conforme você vai estudando, é natural que você possa inclusive sair, por exemplo, de um perfil conservador para ir para um moderado, ou de um moderado para um arrojado, porque quanto mais conhecimento você vai tendo sobre aquele assunto, mais domínio e mais segurança você tem para que consiga ficar com a mente tranquila em momentos de turbulência que podem acontecer. Esse é o primeiro passo aqui para investidor. O segundo é você traçar objetivos para os seus investimentos também. Porque, Stênis, eu quero comprar uma casa, ou então eu quero comprar um carro, ou então eu quero fazer um curso no exterior, um intercâmbio. Trace os seus objetivos. Você precisa desses objetivos e das suas metas, conforme eu tinha falado anteriormente, para que eles te deem um norte de qual vai ser o investimento mais adequado para aquele objetivo. O que é o terceiro passo? Alinhar objetivos e investimentos, porque para determinados objetivos você tem um prazo, você tem uma liquidez ou não, você tem imposto de renda ou não, e aí você vai adequar qual é o investimento mais adequado para aquele objetivo que você definiu. Isso você só vai ter a partir da consciência financeira, conhecendo o seu perfil de investidor, conhecendo os seus objetivos e conhecendo as possibilidades de investimento também. E referente a tudo isso, tanto da parte de organização financeira quanto de investimentos, o que você precisa? Você precisa estudar, você precisa ter conhecimento sobre tudo isso, você precisa praticar, que é algo assim, as pessoas ficam, eu não sei se eu posso investir em fundos imobiliários, eu acho que eu não vou entender, mas faça um teste, abra a conta na corretora, faça um teste de mandar o dinheiro para lá, faça uma pequena aplicação no valor mínimo e essa prática vai te dando muita confiança para que você consiga cada vez mais se tornar um investidor ou investidora que você quer ser. E tenha a mentalidade correta também. Eu não abordei aqui, é uma parte bem extensa do meu curso, a questão de mentalidade. Você precisa ter a mente correta para você fazer os investimentos, saber onde você está pisando, se você está pensando com cabeça de rico, com cabeça de pobre, entender quais são os gatilhos que podem estar te levando a consumir mais, a fazer compras por impulso, ou aqueles que estão te impedindo de investir porque você tem medo, e a partir do momento em que você tem consciência sobre si e sobre tudo isso e define uma mentalidade correta, você consegue fazer muito mais aquilo que você pretende fazer, que é investir, que é se organizar financeiramente e alcançar os seus objetivos. Eu vou tomar uma aguinha aqui, pode passar. E agora eu quero falar sobre o meu curso, o Plano Master. Eu posso ajudar vocês. A Priscila, minha irmã, é minha produção aqui, ela participa da minha turma especial do Master Invest. E eu vou falar sobre um pouco do meu curso e como eu posso te ajudar nesse processo. Então, o Master Invest é um curso de organização financeira e primeiros investimentos. Então, o que vocês viram aqui é só assim a pontinha do iceberg que a gente tem no curso, que é um curso bastante completo, que traz todas as ferramentas para vocês, tem uma pegada prática muito forte, porque não adianta nada vocês terem um conhecimento e não colocarem as coisas em prática. Então, a metodologia é muito focada no fazer. E aqui, para quem quer esse curso, né? Para quem não sabe para onde o dinheiro está indo, para quem quer dar um basta de acabar o mês no vermelho, que sempre está tendo que usar o cartão de crédito e sempre está apertado e pedindo dinheiro para o banco, pedindo dinheiro para os amigos, para a família, para você eliminar o medo e a falta de conhecimento sobre os investimentos e também para você organizar as suas finanças, para você fazer o seu dinheiro render, você conseguir fechar no azul e também para você iniciar e aprender os investimentos. Então, falando um pouquinho sobre mim, tem gente aqui que ainda não me conhece, que chegou agora por sugestão e indicação de outras pessoas.
Eu sou Stanislau, né, meu nome completo, é um pouquinho mais difícil. Eu sou mestre em gestão pela Universidade de Coimbra, inclusive eu acabei o meu mestrado recentemente, no ano passado, em novembro do ano passado. Tenho um MBA também em gerenciamento de projetos e sou formado em administração, sou bacharel em administração pela Universidade do Amazonas. E como é que está estruturado o programa? Primeiro a gente tem a parte do diagnóstico financeiro e os primeiros passos. É para a gente justamente tirar aquela fotografia para ver como estão as suas finanças. Depois a gente vai trabalhar toda a mentalidade financeira que é necessária nesse processo para que você consiga fazer as coisas da melhor maneira possível. Depois a gente vai trabalhar a solução de dívidas, isso é importantíssimo para quem tem dívidas, e definição dos objetivos e metas com todos os parâmetros, com todas as metodologias referentes a isso. Depois a gente vai trabalhar a matemática financeira, o orçamento e a reserva de emergência. Ainda nessa parte de depois, finalizar essa parte de organização financeira, a gente passa para os investimentos. Então a gente faz uma introdução aos investimentos, informando todas as questões referentes à economia, taxa Selic, IPCA, o que influi, o que não influi nos seus investimentos. E a gente vai inclusive dizer quais são os tipos de investimentos, renda fixa, renda variável, quais são eles, quais são as diferenças. Depois a gente entra no Tesouro Direto e segue com... Cada um desses são uma aula, né? Desses dois aqui já são 2 aulas porque é um conteúdo bastante extenso e muito importante, que são os fundos de investimentos imobiliários, FIs, e os investimentos em ações. O programa está estruturado em 10, falta que eu incluí uma aula recentemente, porque foi a inclusão de aquela introdução aos investimentos, justamente eu já tinha entrado diretamente no Tesouro Direto, mas preferi fazer uma aula para adaptação a esse mundo de investimentos. Então são 10 aulas coletivas em que cada pessoa vai conseguir contribuir para a turma, né? Mostrando cada uma as suas dificuldades, o que precisa melhorar, o que tem conquistado, e 3 mentorias individuais para cada pessoa. E essa é uma metodologia muito legal porque além de você ter o acompanhamento durante a sala de aula, e as aulas são aos sábados, sábado sim, sábado não, para dar tempo você respirar e entender tudo aquilo, respeitando a curva de aprendizado. E na mentoria individual a gente vai ter um papo, só eu e você, para que seja justamente muito adequado ao seu perfil e às suas necessidades. As aulas ficam gravadas e são disponibilizadas na plataforma, na Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do Brasil. Existem os materiais de apoio, já mandei alguns como bônus aqui para vocês, outros eu tirei, outros eles são exclusivamente, realmente só para os meus alunos. E acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp ou Telegram, isso aqui a gente conversa com a turma, atualmente a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E eu quero te dar 6 razões para entrar para o Master Invest. Primeiro é para você identificar para onde o seu dinheiro está indo. Muita gente não faz ideia disso. Isso a gente já vê na primeira aula com a atividade que a gente define de a pessoa escrever, registrar tudo direitinho. Isso vai te dar um controle muito maior sobre onde você está gastando o seu dinheiro. Outra razão é aprender a lidar com o dinheiro de maneira mais inteligente, fazendo compras mais inteligentes, tendo hábitos financeiramente saudáveis. Terceiro, criar objetivos e metas que sejam realizáveis e motivadoras, porque não adianta nada você ter objetivos e metas que sejam lindos no papel, mas que você não consiga colocar em prática. Perder o medo de investir, isso aqui é essencial. Durante as Stanis Lives, inclusive ontem falando com meu amigo, ele disse que depois que viu a aula, ele já tirou dinheiro da poupança e já colocou numa conta corrente remunerada, porque estava rendendo mais. E é importante você perder o medo de investir, porque muita gente prefere colocar o dinheiro na poupança porque sabe que lá vai render alguma coisinha, mas não tem conhecimento sobre os outros tipos de investimentos e principalmente tem muito medo de investir. Esse medo a gente combate frontalmente no nosso curso. Depois, entender quais são os tipos de investimentos, quais são os investimentos mais adequados para a sua realidade financeira, para os seus objetivos financeiros. Isso inclusive também naquelas mentorias individuais a gente bate bastante forte nisso, e escolher os investimentos mais adequados ao seu perfil.
Então, trazendo aqui um pouquinho dos depoimentos dos meus alunos, ó. A Mari, eu acho, a Roberta inclusive está participando aqui, a Mari é prima da Roberta, ela trabalha com transformação digital na Bemol, uma empresa de referência na região norte do Brasil, e que ela fala aqui, o Master Invest é um curso maravilhoso, tanto para quem já investe, quanto para quem já está ali precisando de uma ajuda mesmo. A metodologia é fluida, o assunto é muito interessante, vai se refletir sobre um monte de coisas. Eu, então, super recomendo, ele é super acessível, tira todas as suas dúvidas, a metodologia que ele tem construído é muito prática, eu bato muito nisso, é fácil, não tem palavras complexas. Vai lá e não perde essa oportunidade. Então, vocês vejam que o que eu estou trazendo aqui para vocês, e eu tenho recebido esse feedback muito legal, de vocês estarem achando a linguagem acessível, de vocês verem que eu falo como que vocês estão acostumados, né? Porque tem gente que quer usar aquelas palavras difíceis, bonitas, mas que não vai ajudar ninguém. Então, eu prefiro trazer uma linguagem muito mais acessível e sempre que tem alguma dúvida, eu procuro dirimir para que ninguém fique com dúvida durante o curso. Outra pessoa, o Ricardo, ele falou que o Master Invest veio na hora certa. Com ele aprendi que economizar e poupar são coisas diferentes e tento todos os dias manter o foco no que me é passado quanto a organizar-me quando assuntos são minhas finanças pessoais. Hoje eu anoto toda e qualquer saída e entrada de dinheiro, tenho consciência de quais são os meus gastos fixos e o que eu faço por impulso, tentando diminuí-los ao máximo. Tenho certeza de que aplicando os ensinamentos do curso, irei fazer o dinheiro trabalhar para mim. Isso é extremamente importante. A diferença que eu vejo nos meus alunos é muito grande. E é legal eu conseguir estar trabalhando com eles e fazendo com que eles evoluam junto comigo, né? Porque estão aprendendo a ser educador financeiro, eles estão aprendendo a organizar melhor as suas finanças. E aqui a Bruna, inclusive eu postei o vídeo dela hoje lá no Instagram. É incrível como em pouco tempo eu consegui atingir metas que imaginava serem impossíveis. Aos poucos vou desbloqueando meus medos, olha a questão do medo aqui, ó. Adquirindo mais conhecimentos, recomendo o curso, é verdadeiramente um divisor de águas. E agora eu quero chamar a minha irmã que está aqui, a minha produção, ela também faz parte do meu curso. É o último depoimento, mas eu prefiro que ela dê esse depoimento ao vivo. Eu sou um pouco suspeita para falar, né, gente? Boa noite, meu nome é Priscila. Exato. Eu sou médica, sou irmã do Stanislau, para quem não me conhece. Eu sou um pouco suspeita para falar porque eu vejo esse crescimento dele, esse interesse, essa formação desde muito cedo. E ele implantou todas essas técnicas dentro da minha casa. Então eu vi na questão doméstica a mudança do padrão, do estilo da minha família. A gente tinha algumas contas desorganizadas, porque nós moramos em muitos estados, né, do Brasil, meu pai é militar, nós sempre viajamos muito, moramos em muitos estados, e assim, nós conseguimos planejar a compra da nossa casa, aquisição de outros itens, né, de bens que a gente tem hoje em dia, por conta da administração do Stanislau. Ele, apesar de ser o mais novo da família, ele é o caçula da família, o nosso caçula, ele nos ensinou isso, a gente não aprende na escola, né? Isso meus pais não aprenderam na escola, isso eu não aprendi na escola. Educação financeira é necessário para todos, porque nós lidamos com dinheiro todos os dias, né? Tudo envolve dinheiro hoje em dia, a gente precisa ter controle sobre as nossas finanças, controle sobre a nossa vida, sobre os impulsos que a gente às vezes desconhece. E o Stanislau, através dessa metodologia e agora falando diretamente do curso que eu fiz, e olha que eu sou irmã dele, tá? E eu não fiz o curso com nenhuma diferenciação dos outros alunos, que isso fique claro. Eu fiz questão de pagar o curso, paguei à vista, fiz questão de pagar o curso porque eu sei o tanto que ele vale. Não é porque é o curso do meu irmão, é porque eu sei o tanto que ele investiu, o tanto que ele tem de propriedade para falar, para ensinar, as metodologias que ele tem. E por mais que esse curso tenha sido feito agora, eu ainda estou cursando o curso dele, ainda faltam algumas aulas, eu já vejo mudanças no meu comportamento. Né? Eu, como médica, comecei a trabalhar há pouco mais de um ano e eu sabia que desde o início o Stanislau ia me ajudar a lidar com o dinheiro,
porque como todos sabem, é uma atividade médico, é uma atividade que é bem remunerada, a profissão médica, e assim, eu não queria me deslumbrar com isso, o meu objetivo maior era ajudar a minha família, e assim, e me permitiu, com a ajuda do Stanislau, me organizar para que eu pudesse reformar minha casa, construir os meus planos para o futuro, construir a minha reserva de emergência, que foi a minha primeira dificuldade, porque eu ganhando os meus primeiros salários, eu tinha que guardar isso, eu não admiti, porque eu aceitei. Eu tenho que mandar isso tudo para a reserva de emergência, eu demorei tanto tempo para conseguir, e quando eu realmente consegui a minha remuneração, é muito custo, muito trabalho, eu dizia, Stênio, eu tenho que separar isso tudo, ele tem. E eu vi o valor da reserva de emergência quando eu precisei dela. Ano passado, eu passei por uma situação no meu trabalho que eu tive que me ausentar do meu trabalho por quase 5 meses para procurar um trabalho melhor, num local mais bem localizado, era uma decisão minha. E eu fiquei 5 meses afastada do trabalho. Esses 5 meses, quase 6, foram os meses que eu usei a minha reserva de emergência, porque realmente era uma emergência, eu o consultei por conta disso. Eu falei, Stênio, será que é isso mesmo? Porque as contas não deixam de chegar, os seus compromissos não deixam de chegar, e eu tinha que viver aqueles meses até eu conseguir um emprego que era o que eu tinha estabelecido para mim como meta. Eu já tinha uma meta de um local de trabalho, de um tipo de trabalho. Então eu falei assim, não, eu só vou conseguir se eu utilizar a minha reserva de emergência. E ele falou, não, a reserva de emergência é para isso mesmo. E eu pude usar minha reserva de emergência no momento oportuno. Eu já construí minha reserva de emergência número 2. Eu já estou quase concluindo a minha reserva de emergência. E assim, tudo foi por conhecimento, por estudo, pelo curso que eu fiz. Eu não teria esse conhecimento, não teria essa postura se eu não tivesse feito o curso. Vale muito a pena, é um investimento que você faz em você. Eu acho que a gente tem que investir na gente mesmo, é muito importante a gente investir na gente, investir na nossa família, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. O curso não fala só de dinheiro, tá muito longe disso. Vocês, quando cursarem, com certeza vão entender o que eu tô falando, porque o curso fala de vida, fala de planejamento, fala de sonhos. Gente, o curso fala de sonhos, de metas. É muito além de dinheiro. Então eu acho assim que vocês vão ser muito felizes. Eu convido a todos a participar dessa comunidade, porque é uma família. A Bruna hoje é minha colega, o Mateu, o Ricardo é meu colega. Todos a gente vira colega, porque a gente fala das nossas dores mais íntimas, né? São nossos sonhos, nossos objetivos, nossas dificuldades, nossas angústias. É quase uma terapia. Eu digo, Stanislau, é quase uma terapia. Esse curso não é nem um curso, é uma terapia. Porque ele vai a fundo mesmo, entender como um psicólogo quase, entender o que faz você ter aquele tipo de comportamento, aquele tipo de postura. E isso, quando a gente resolve, gente, é maravilhoso. É assim, muda a vida. Então eu convido a todos. Eu tenho muito orgulho de falar sobre as atividades do Stanislau, sobre esse trabalho dele, sobre o curso, porque eu vejo diariamente o esforço dele. Gente, esse menino estuda mais do que eu. E olha que eu não paro de estudar. Ele estuda mais do que eu, sempre foi assim, muito dedicado. Primeiro aluno em todos os lugares onde foi. É assim, ele tem é ilibado de tudo. Então, assim, eu sou suspeita para falar. É um curso maravilhoso, é uma convivência com uma pessoa maravilhosa e vocês só têm a ganhar. Participem e assim, deem um depoimento de vocês depois, porque é maravilhoso, maravilhoso. Vocês vão adorar, viu? Então, obrigado. De nada. Vou voltar pro backstage. E agora, a condições, os diferenciais, né, aqui do Master Invest do meu curso. As mentorias individuais com acompanhamento personalizado. Então vocês vão encontrar aí pela internet diversos cursos que são todos gravados e você não consegue falar com a pessoa, não consegue ter um acompanhamento individual. Isso a gente tem no nosso curso. Uma metodologia muito focada na prática, então vocês vão realmente conseguir colocar tudo aquilo na prática. Se vocês não estiverem conseguindo, estiverem com dificuldade, vocês me avisam e eu vou estar muito disponível a ajudar cada um de vocês, inclusive individualmente. Vocês terão acesso a todo o conteúdo do curso e todas as atualizações que houverem durante 2 anos. E também o atendimento para dúvidas em resposta de até 48 horas úteis, mas isso costuma ser muito rápido, eu sempre estou lá no WhatsApp para responder qualquer dúvida.
E a condição especial para vocês, o curso eu ia colocar agora de 1.897 à vista, mas eu mantive uma condição especial aqui de 12 vezes, se você for parcelar de R$ 166,32 a prazo, e à vista ele fica por 1.707 se vocês utilizarem esse cupom Bora Voar. Vocês acessem lá no link na bio já está o link de inscrição para vocês se inscreverem. São apenas 20 vagas, porque essas 20 pessoas eu vou conseguir dar o acompanhamento necessário para cada uma delas. E vocês coloquem lá o cupom Bora Voar nesse site aqui, que já está lá no link na bio. E eu quero muito que vocês participem dessa transformação que eu quero colocar para vocês, fazer essa transformação junto com vocês. A mesma transformação que a educação financeira aconteceu comigo, eu estudando por mim mesmo, né, por produtos que eu comprei, por livros, por cursos. Eu quero que vocês façam isso também, trilhem esse percurso comigo, da mesma forma que os cursos me ajudaram, eu quero ajudar vocês com o meu curso. Então, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar pelo WhatsApp, quem tem WhatsApp, pelo Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me colocar aqui. Essas vagas, elas vão estar disponíveis, esse preço de 1.707 à vista, só até a próxima quarta-feira. E depois já vai voltar o valor normal de 1.797 à vista e um valorzinho lá a prazo. Então é isso, muito obrigado, gente. E eu espero vocês na primeira turma do Master Invest.